vocês? Tudo bem com vocês? Eu sou o Jason Catafesta, do podcast O Casal do Têxtil. Estamos aqui para gravar mais um episódio sensacional. Ao meu lado, Juliana Harps, host do programa. Oi, tudo bem com Tudo vocês? bem? Sejam bem-vindos. Hoje, nossos convidados, o nosso episódio é o 17º episódio. E com a presença de Adilson Newton Correia e Marlon Correia da Quadrotex de Blumenau. Sejam bem-vindos. Muito bem, sejam bem-vindos. Isso aí, obrigado. Muito Obrigado. Obrigado pelo convite, é realmente um prazer estar aqui. E desde já quero parabenizar vocês aí por esse trabalho que está fantástico. Obrigada, Obrigado. gente. Obrigada. Muito legal que vocês estão Legal. aqui. Obrigada pelo Obrigado tempo. pelo convite. A gente quem agradece. Deixar um brindezinho aqui, uma lembrancinha Ó, da que nossa legal. visita. aí. Isso, Do Tex. útil demais. Vou deixar aqui. Deixa ali pra Pronto. mostrar. Beleza. E aí, pessoal, contem tudo pra nós, não escondam nada hoje, que nós Viemos queremos pra saber contar tudo. Gente, hoje o assunto são cilindros, Isso, estamparia, cilindro de estamparia. e fiquem ligados. E o que a gente quer saber, antes de existir esses cilindros de estamparia, né? A Quadrotex entrou no ramo têxtil. Já gravando? Já chegou gravando? Igual nós aqui, gravando. Gravando. Que bom, né? Não se fosse assim. Bom, Não se foi bem fosse, assim, né? mas eu acho que para contar a história aqui, ninguém melhor que o Adilson. Ninguém Então, melhor. Adilson. Vamos lá, tá contigo. Sim, meus pais trabalharam lá na empresa Garcia, que depois virou Artex, e hoje é Coteminas lá, né? Certo. Então os filhos, era normal que fossem trabalhar lá, né? E aí eu com 14 anos, já dirigindo os carros do meu pai, ia buscar minha mãe lá, que trabalhava lá. E aí eu já olhava aquelas mulheres bonitas, tudo, entrando no escritório. E aí falei para o meu pai, ó, quero trabalhar no escritório. Não, senhor, tu vai trabalhar na estamparia. E foi o grande lance, foi trabalhar na estamparia. E aí vieram as máquinas da Europa, engenheiros suíços, alemães, austríacos. E eu peso 70 hoje, eu pesava 50 quilos, quer dizer, aquele sequinho interessado, metido, queria aprender. Legal. E foi o lance. Eles acabaram gostando do meu interesse e me ensinaram tudo. Então, escola. foi uma grande escola. Aí em seguida veio o Exército. Depois do Exército eu recebi um telefonema que era para ir para Joinville, falar com o seu Udo Deller. Tá, passou um tempo e tal, esperei sair do Exército e fui até Joinville. Cheguei lá na recepção, eu disse, eu vim falar com o seu Udo Deller. Ele me chamou aqui, a moça me olhou de cima e embaixo assim, disse, você? Eu mesmo. O julgamento. E aí, em seguida, esperei um pouco, veio um outro cara lá, um alemão lá. Só tinha eu na recepção, ele também já me olhou de cima e embaixo. Disse, sou eu, Adilson, aqui, o seu Udo mandou me chamar. Ah, então tá, então vamos lá atrás na estamparia. Chegando lá, estavam os engenheiros, os mesmos que montaram as mesmas máquinas aqui na Garcia, Sim. montando as mesmas máquinas na Deller. Que legal. Oh, tudo bom, então que bom, tu vem aqui atrapalhar. Que legal. E aí eu disse, bom, estamos aqui, eu preciso de 2, 3 auxiliares e vamos tocar, vocês não precisam me ensinar mais nada. E foi a grande guinada na minha vida foi de pensar que realmente eu tinha aprendido a fazer alguma coisa, a ponto do seu Udo Deller, foi agora prefeito de Joinville 2 vezes, né? De me chamar lá. E acertei com o seu Udo um valor, que eu queria já um valor um pouco melhor para sair daqui. Sim, logicamente. E Como não podia ser trabalhar diferente, lá. né? E aí, namorando e tal, e aí voltava para Joinville sábado e domingo e tal. Aquela logística, e aquele negócio, né? Aquela logística. Falei para a esposa, vamos casar. Mas eu só tenho 18, não faz mal. Eu disse para ela, vamos casar. Eu tenho 21 e vamos casar, porque eu não aguento mais esse negócio de vir em fim de semana para lá e para cá. Né? Que legal. E aí ela também acabou trabalhando no departamento lá da Deller, numa loja, que eles tinham um posto de venda. E aí aconteceu um fato marcante. Feriado de Joinville, uma sexta-feira, e eu, quinta-feira, falei para ele,
Hoje é quinta-feira, eu vou para Blumenau com a esposa. Amanhã é feriado, eu não venho trabalhar no sábado. Não, mas nós trabalhamos no sábado. Não, eu sei, eu já estou aqui há um ano e pouco. Não, mas eu vou e só volto segunda. Ah, é? O quê? Eu disse, só volto segunda. E aquilo me incomodou um pouco. Na viagem, a esposa já percebeu que eu não estava legal. Cheguei na casa da sogra e disse, vim devolver a filha. Estamos desempregados os dois. Por quê? Eu disse, não é lá, ou não acho que eu já tenho ideia de montar uma empresa própria e criar os filhos lá, não acho que a gente é de Blumenau e... Começou a repensar várias coisas. Pensando várias coisas, ela demorou a concordar, mas aí voltamos lá, tive uma reunião com o seu Udo e disse, seu Udo, vou trabalhar mais 30 dias, o Daniel, o Passarinho, mas não sei quem estava lá, já sabem trabalhar. Pronto. E eu estou de saída. Tá? Vou montar uma empresa própria e quero que a Deller seja meu cliente. Ah, é assim? É assim mesmo. E aí acabou acontecendo. Atitude, né? Foi atitude. E aí viemos para o Blumenau e começar do zero. 2 desempregados. Né? E aí eu te falei hoje, né, de... Perguntar a estratégia de como começou, né? Vai ter estratégia. Planejamento estratégico. Planejamento estratégico total. Aí peguei um Fiat 147, fui para Jaraguá. Cheguei lá, na Malve, disse, olha, eu sei trabalhar, já trabalhei na Artex, já trabalhei na Deller, agora eu quero trabalhar aqui. Então, o que você sabe fazer? Desenhar e gravar quadro para estamparia. E quero falar com o dono da empresa. E depois de um tempo atendeu, o seu Vander me atendeu e gostou da história e me deu o serviço. Legal. Na semana seguinte eu já levei o serviço, entreguei. Dali eu já fui na Marisol para falar com o seu Pedro Donini. Mas fosse assim, bem metido, nas né? pontas, né? Assim, não. Sim, Marisol. Diz que é assim mesmo que a gente tem que fazer, ver aquele que a gente quer, Qual né? que era de fato o que o senhor estava vendendo para eles daí? Desenho e quadro para estampar a camiseta. Certo. Né? Uhum. E aí fui na Marisol falar com o seu Pedro Donini e dali fui no seu Gunnar Karsten e no seu Gert Fritzke da Sufabril e foi. Que show. Aí nasce o Marlon em 76, nasce o Décio em 80 e a empresinha indo e crescendo aos poucos, sempre com aquela lembrança do dia do casamento que eu não tinha dinheiro para comprar sapato. E o meu pai disse, olha, vou te dar R$100 aqui, mas tu nunca mais venha me pedir dinheiro emprestado. Então, isso estava gravado na minha mente, que não podia depender do meu pai, que educou muito bem, e essa lição marcou. Né? E a esposa também veio de uma família de trabalho, família dos Tomil, lá da Garcia, também tinha um comércio, negócio. E aí ensinei ela a desenhar, ela aprendeu desde o começo. Que legal. Interessada a trabalhar dele e tal. E aí o Marlon já debaixo da mesa, né? De desenho. Nessa época aí eu já comecei a me interessar fazer também. Fazer pergunta, né? Pai, o que é isso? Não, era com a mãe, era tudo com a mãe. Era tudo com a mãe. O pai estava vendendo. Visitando o cliente, entregando. Show, gente. Que legal. Todo mundo envolvido, que legal. E daí em diante eu vou entrando na história da empresa, né? Uhum. Eu com exatamente isso, né? Eu e meu irmão, a gente brincava em casa e literalmente brincava embaixo da mesa de desenho, que a minha mãe fazia os fotolitos. Né? Fazia no pontilhismo, na canetinha. Fotolito na canetinha à mão, né? Separando as cores dos desenhos para gravar os quadros lá na empresa. Isso aí, senhora. A gente tinha que arrumar uma imagem de alguém fazendo isso, né? De fato. E aí, porque as pessoas não vão acreditar. Não vão acreditar. Não realmente é difícil de acreditar como era feito e não faz tanto tempo assim. Realmente. Não, eu cheguei a pegar uns desenhos que tinham sido feitos e aí o cliente queria botar de novo na produção um desenho antigo. E esse desenho antigo a gente só tinha esse fotolito feito no pontilhismo, só que tinha uma ou duas cores,
que estavam danificadas. Sim. Relatos. E a gente teve... Exatamente, não servia mais o fotógrafo. Tivemos que pedir a encontrar Alguém que ainda sabia fazer. profissional. Nossa. E aí essa história de colocar Fazer a montagem em cima do outro e fazer o pontinho. A cruzinha Que encaixando. coisa incrível, né, gente? Que coisa que... Realmente. Um potinho de nanquim e uma peninha, molhava no nanquim. Deus. Antes- Quando o pote de nanquim não caía em cima da... Exatamente. Acontecia, né? Não acontecia. É isso. Cada coisa, né, gente? Antes de existir as canetinhas nanquim, era feito Pois assim. é, Era né? Mas aí eu te tinta peço, e cara, se tu e a conseguisse arrumar uma foto da mamãe fazendo esse negócio ali, Nossa, poxa, ia ser seria legal. Aí a gente ia instruir bastante gente. Vamos botar lá na Vamos. postagem. Seria legal, tem que certeza. ver se Mesmo. existe. Mesmo, o pessoal um abraço não vai pra ela, né? acreditar. Como é que- Catarina, o nome dela. Catarina, um abraço. Um abraço, mãezinha, do potilismo. É isso aí. Que legal. E ali, então, como eu estava falando, ali eu vi ela fazendo aquilo e aos poucos fui me interessando. E ali com 13 anos, mais ou menos, 12 para 13 anos, ela começou a me ensinar como fazer. E eu lembro que eu fazia, ela me dava os desenhos Nossa, bem era bem simples. novo tudo, É. era bem novo. Os desenhos bem simplesinhos, ela foi ensinando, eu fui fazendo. E ela falou, ó, agora acho que você já pegou o jeito aqui. E agora em diante, o que você fizer de desenho, que eu tô fazendo um, você faz o outro, eu vou dividir o pagamento contigo. Então tu vai ganhar o dinheiro também. E aí a coisa começou a ficar legal. Né? Tá vendo? Começou a ficar interessante. Com Claro. 14 anos, tava ganhando meu dinheiro já. Nossa senhora. E ali, pouco tempo depois, ali com 15 para 16, já começou a surgir CorelDRAW, né, os primeiros softwares de desenho. Então, né, nessa época, a gente comprou o primeiro computador e eu fui para dentro da empresa aprendendo sozinho, porque não existia curso, não existia nada. Nossa. Então, eu fui lá brincando dentro do software, vendo o que cada função fazia. E aí começamos os primeiros desenhos aí já imprimindo fotolito no computador, com impressora laser e tal. E dali em diante, por bons anos, eu fiquei nessa parte de desenho. Conforme eu aprendia, eu ia aos poucos ensinando os outros desenhistas que ainda faziam na mão. Comprava mais um computador, senta um desenhista aqui comigo e vamos nós dois aqui fazer e tal. E assim foi, né, esse processo de desenho, de separação de cores, foi evoluindo. Né? A gente ia ganhando qualidade na estampa, ia ganhando definição, ia ganhando agilidade. Né? Mas e daí, você falou máquina laser. Era uma impressora a laser. A mídia transparente? Era um filme transparente. Isso, transparente. Imprimia numa impressora laser tamanho A4. Já era, a tecnologia já deu um pulo, né? Exatamente. Deu um pulo grande. Deu um pulo. É um pulo grande. Depois e veio ali- o spray enegrecedor. Exatamente. Isso, usamos por muito Você tempo. conhece muito, hein? Usamos por muito tempo o spray. E realmente ajudava, funcionava Ajuda muito. muito, né? Verdade. E dali aos poucos aí foram surgindo novos softwares, né? Ferramentas melhores, aí vieram os plotters, né? Para impressão em grande formato. Então, essas facilidades foram surgindo e gradativamente eu fui passando isso para novos desenhistas. Então chegou um momento onde já ninguém mais desenhava à mão, era tudo no computador. Né? Alguns anos tivemos essa transição, né? De ter desenhistas ainda desenhando à mão e depois já todos no computador. E aí já veio a época em que eu estava na faculdade, optei por fazer administração de empresas, que a ideia era continuar na empresa. Então, nesse período eu fui gradativamente migrando da parte de desenhos para a parte administrativa. Perfeito. E aí né, o fato de você ir se afastando um pouco do desenho e você vai perdendo o que vai tendo de novidades e tal, então chegou. Até hoje eu me envolvo muito com desenho, eu gosto de olhar, sentar na frente do computador com o desenhista e, cara, mexe esse detalhe aqui, muda esse que você filete. tem uma visão diferente da altera esse pessoa, né? efeito de degradê aqui e tal. Tem algumas situações que dá para perceber no desenho que podem ocasionar algum tipo de problema lá na frente. Exatamente, né? você consegue prever muita coisa E no a desenho. tua experiência já é muito maior daí. né? Então, Consegue- como eu já peguei essa transição toda, tem muita gente que está no desenho hoje em dia que nunca viu isso, nunca soube o que é um fotolito. Né? Então já está inserido, né, na época de gravação digital e tal, então é bem diferente. Né? E aí eu gosto ainda de me envolver até hoje.
né? Apesar de que eu digo para ele o que eu acho que deveria ser feito, mas eu não sei fazer. Né? Então eles vão mas lá é e que no software e tal. A gente está em outra, né? Tá em outra Exatamente. função, não tem Isso. como, né? Isso. Não tem como abraçar a empresa. É por isso Isso. que ela cresce, né? Daí vai cada um pro Cada pro um seu vai setor, assumindo as suas que é funções, né? preciso, né? Perfeito, exatamente. Não Todo tem mundo como no ser- começo faz tudo, né? Faz tudo. Todo mundo Exatamente. começa uma É. empresa fazendo tudo, né? Aham. Mas a gente vê aí- que as empresas de sucesso só acontecem quando, de repente, o líder descentraliza, né? Porque quando Sim, ele é centralizador, Isso. ela até cresce, né? Mas chega uma hora que ela fica limitada, Que ela né? trava. Ela trava. Exatamente. Ela trava. É. Que bom, Então parabéns. é isso, né? Começou e aí, lógico, estamos nós dois, nós três, né? A Catarina também. Então, desde sempre, né? Dentro da empresa, o meu irmão por alguns anos trabalhou também. Ele foi representante da empresa por alguns anos. E aí, em um determinado momento, ele optou por mudar de ramo e hoje trabalha no mercado imobiliário. E eu optei por continuar na empresa, né? E fazer essa transição para que eles possam daqui a pouquinho descansar. O detalhe do Décio, o Passear. filho mais moço, é que ele fez um intercâmbio pelo Rotary, foi para o Canadá, foi para Toronto. Legal, show. E o Marlon foi lá visitá-lo ele no Canadá e voltou fluentemente falando inglês e foi dar aula de inglês no Wizard, aqui em Timbó, em Blumenau. Então ele tinha ocupação 2 vezes por semana. Aí eu saía de casa, olhava, ele estava lá meio cochilando e tal. Eu disse, não, vamos para a empresa, vamos trabalhar, vamos junto. E aí eu visitava os clientes, né? E aí ele passou a gostar disso. Pai, realmente está interessante, eu acho que eu vou parar de dar aula de inglês, porque tem muita mulher bonita nessas empresas. Tá E certo. passou a ser o vendedor da empresa e vendeu Legal. muito. Que legal. Ele gostou do Gostou negócio. muito e ele dizia que ele não podia voltar para casa sem uma venda. Ó. E hoje, aí ele conheceu uma moça na FURB, casou. Aí um dia, antes de casar, ele disse, pai, sexta-feira estou liberado? Tô. Que aí eu vou para Joinville e tal. A moça é de Joinville, eu digo, pronto, lá vai ele. A Eu história já se vi essa repetindo. história. História, agora ele vai se pra lá daí ver se... Eu já Foi que vi essa aconteceu. história antes. Casou com a moça de Joinville, né? E os pais no ramo de imóveis, né? E ele frequentemente ainda é o campeão de vendas da empresa lá, está muito feliz, 2 netos, Marlon legal. também, 2 netos. Então, O vô tá faceiro, então. o vô é- Olha só, o vô é faceiro. nossos... Como é que fala? A produção. A produção achou um exemplo de Olha isso. pontilhismo Olha de só, como era feito, ó. que legal. Aí, ó. Nessa daí. linha mesmo. Exatamente. Ponto por ponto, Senhora. tem que ser Sabe, construído. até me dá Mas essa canetinha no aí, prazo de hoje, até me Não dá é? uma zica. Não é bem essa canetinha que era usada na a época, né? canetinha lá era uma peninha. Era uma pena No- que recarregava, né? Com tinta Não, mesmo. você molhava. Molhava. Não, a pena No molhava. Olhava, No nanquim, mas é Isso. bem esse processo. por aí. A mudança para esse tipo de canetinha agilizou muito a produção Muito. também. Sim, né? muito. Então você Porque vê, você os continuava lugares... produzindo sem parar. Hoje né? faz o desenho no papel com essa canetinha para virar estampa. É um pouco hoje, diferente na verdade, do, assim, não do existe fotolito, mais. né? Essa canetinha não existe mais. Esse efeito, ele simula uma retícula, né? Sim. Isso. E hoje em dia a retícula é aplicada via software. Isso, isso. Você, Software. você Ali ele tá trabalha dando- o desenho em meios tons, que a gente chama, né? Que ele é Isso. todo em degradê, todo com efeitos em degradê, e depois o software aplica a retícula Isso que aí. cria o meio tom. Né? Se carrega ou se dá as informações do tipo de retícula que quer que se construa, se ela é ponto disperso, assim, Isso, aleatório, ou se você quer que ele seja Linear. mais né? linear. Mais escuros e mais claros, se onde tá coloca mais escuro, tá vendo? isso, Tem se mais- regula os níveis, e então se gera isso daí com o auxílio de um software, né, hoje em Exatamente. dia. E aí a impressão se dá por meio de impressoras ou até de fotoliteiras, né? Que Sim, tem as fotoliteiras exatamente. de verdade, né? Show. Agora, Muito bom. Muito legal. bom, com produção. Produção, tô de Obrigada, parabéns, hein? gente. Valeu. Em novembro, acertaram uma, hein, jovem? Sacanagem. e aí, com esses micropontos aí, tinha uma tela chamada tela nacional, que era multifilamento. Para formar um fio, tinha vários fiozinhos.
E aí eu descobri a tela monofilamento, que era uma tela fabricada na Europa tal, e passamos a importar essa tela. Que ela dava um fluxo de melhor. Dava mais qualidade no resultado, na gravação. E a emulsão nacional, feita à base de cola, cascorês, uma coisa bem rústica, aí veio a emulsão sensibilizada, que era uma emulsão também produzida na Alemanha, e nós começamos a importar a tela e a emulsão. Não sei mais o ano, recebemos um convite para visitar as fábricas na Europa. Ah, que show! Mas era só Dehler, Artex, Teca, Karsten, Bittner e Quadrotex, pequenininha lá. E aí o cara lá disse, não, mas você importa regularmente uma pequena quantidade. É meu cliente. E para nós é o que nos interessa. É o meu cliente. E aí fomos na primeira viagem para a Europa, visitar os fornecedores. Show, hein? Visitaram uma feira, né? A Drupa. Visitamos a Drupa, visitamos... Fosse lá? Não, eu não fui, mas eu lembro da história. Eu já estava envolvido mais. A mãe e o pai foram, então. Isso. Aí eu disse, tá, eu vou, mas é só os homens. Aí ele disse, mas a esposa do gerente do Banco do Brasil, que fazia toda a documentação, também vai. Se não cabe mais uma esposa, aí depois de uma semana, eu disse, não, foi aprovado, a sua esposa também é nossa convidada. Tudo pago por eles. Olha, tá? que massa. E fomos lá visitar a Suíça, onde fabrica a tela. Você lembra ainda qual era a marca? ZBF. ZBF da Suíça. É a emulsão também? E a emulsão era Albert Rose, na Alemanha. E fomos visitar as fábricas e tal. Foi muito legal. E essas fábricas ainda existem? Não sei se existem. Albert Rose, sim. Albert Rose ainda fornece emulsão. A ZBF eu já não sei. Como é que eu lembrei disso tão rápido? Pois é. A viagem foi sensacional. Mas é que vai Foi puxando, sensacional. né? Vai contando a história Aí e vai depois, puxando. mais uma feira em Frankfurt, que é a ITMA. E aí veio a compra da gravação de cilindro, que foi o grande pulo, né? O grande salto da Quadrotex. Aí o Marlon já estava com tudo. Aí já não era só quadro de estamparia de tamanhos pequenos e grandes, já estavam partindo para a gravação de cilindros. Porque na época a estampa contínua ela era feita com quadro também, chamava estampa corrida, né? Estampa corrida. Você fazia quadros enormes e estampava... Mas aí estampava partes por partes? Parte por parte. Estampa, corre o quadro, estampa mais um pouco, corre. Entendi. Então tinha uma mesa enorme e o quadro corria em cima daquela mesa e ia estampando. Ainda não existia no mercado prestadores de serviço de gravação de cilindros. A Coteminas tinha para uso interno, a Dehler tinha para uso interno, mas prestadores de serviço não existiam ainda. Mas para vocês ter essa vontade, ou tipo, existia uma demanda já. Então essas máquinas que eram enormes, máquinas de estamparia, já existia na região bastante, então? Sim, já tinha na região, mas é como o Marlon falou, tinha as empresas... E elas só faziam para elas? Interno, né? E surgiu a ideia... As outras não usavam porque não tinham interno, no caso. Prestar serviço, né? E aí, paralelo a isso, a gente começou a arrumar clientes e prestar esse serviço também. Foram pioneiros, então. Realmente fomos pioneiros nisso aí. Foi muito legal. Parabéns mais uma vez. Nossa, que legal. Obrigado. Então... E essa transição ela aconteceu em 95, 96, por ali, quando ele trouxe as máquinas, né, fez a importação. Em 97, a unidade de gravação de cilindros começou a funcionar. Então, já a gravação convencional ainda com fotolito, né, feito em software e em plotter, mas ainda com fotolito. E depois, em 98, veio a gravação a cera, onde a gente fazia a impressão com... a impressão do desenho era feita direto em cima do cilindro, com uma cera escura, então ela substituía o fotolito. E depois vieram os sistemas de gravação digital, né, que é a tecnologia que a gente usa até hoje. Então, que desenha com luz, né? É um raio de luz que cria o desenho em cima do cilindro. A cera servia para proteger, para criar uma sombra na emulsão. Ela bloqueava a passagem de luz no momento da gravação. Como fosse uma impressora UV hoje, né? Vamos dizer assim, que cria aquela camadinha assim de cera, né? Mais ou menos, isso. Ela desenha... E depois ele era exposto à luz, põe a luz e branca. Aí depois lavava, a cera caía fora e ficava os canais. Ficava a tela do cilindro ficava aberta, aonde aquela cera estava em cima. E hoje não existe mais essa tinta e essa cera. Hoje a luz é colocada de uma
forma específica em cada ponto, em Isso. cima da emulsão direto. Exatamente. Já cura de uma forma pontual. Exatamente. Ela Fantástico. ela expõe só onde a emulsão precisa ficar fixa no cilindro. Certo. Aonde não precisa ficar, que é onde vai estampar o desenho, ela apaga. Isso. Né? E isso acontece de forma muito rápida e contínua. Né? Blu-ray. Blu-ray, sistema Blu-ray de Tá gravação, vendo? exatamente. Tecnologia. Muito legal, gente. Eu adoro tecnologia. Sim, né? Foi. Eu adoro E máquina. uma coisa interessante que quando eu decidi ir para a feira para comprar as máquinas, eu fui num banco e falei com o gerente, eu só preciso, sei lá, não daria para chutar hoje, mas preciso de um financiamento, eu pretendo importar máquinas e tal. Aí ele, disse, um momentinho, puxou uma gaveta e disse, mas você não recolhe o fundo de garantia aqui nesse banco? Não vou te dar um financiamento. Olha. Aí eu disse, até logo. Fui no outro banco, o cara disse, Adilson, vai, compra, depois tu vem aqui falar comigo. A diferença Nossa. de 2 gerentes de banco. Tá vendo? sim. Né? E aí eu fui, né, com aquela pasta executiva, só tinha uma agenda e uma caneta dentro. E muita coragem. A coragem, mas Muito peito. Objetivado, né? Esse é o 58. com aquele gerente de banco mandando comprar. Cheguei lá para comprar, então as máquinas que gravavam até 2,20 era um preço. Mas para edredom, que tinha que gravar 2,80, 3 metros, era outro preço. Aí pedi uma ligação, a ligação era de um dia para o outro para falar com a minha esposa. Aí, aí no outro dia ela foi falar com o gerente do banco à noite, 2 dias depois eu liguei para ela, aí ela disse, não, o gerente do banco concordou. Já meteu o pé na grandona. Pode comprar a grandona. Pode comprar a maior aí. Show, todo um processo, Tá né? Então isso faz parte da história da empresa. Né? Claro, todos Que legal, os hein? desafios até chegar ali, né? A compra, a adaptação, a montagem, né? Exatamente. Trabalhar com ela e daí depois fazer produção com ela. Nossa, cada etapa é um... É verdade. E esses cilindros cabem em, tipo, as pontas deles, as máquinas que utilizam eles, é meio genérico ali as posições? Tem 2 padrões de conexão, né, do cilindro com a máquina. Então, isso, na verdade, não faz muita diferença na maneira como a máquina vai produzir. É uma escolha do cliente no momento, e a gente trabalha com esses 2 padrões de anéis. Né? Os anéis são o que faz a conexão do cilindro Vamos com mostrar um cilindro? a máquina. Vamos. A gente tem anel uma amostra aqui, Isso é gente. uma pequena amostra. Pequena Né? amostra. Pode pôr aqui em cima, assim. Esses são os anéis que o Marlon está falando. Né? Os anéis aqui, então eles criam esse encaixe, né, do cilindro com a máquina. E Colocar uma luz. Ô, jovem, a gente consegue ver isso aqui? aqui nós temos um desenho gravado aqui no cilindro. Consegue, ele falou consegue. Que bom. Aqui dá pra ver um desenho gravado. Acho que É. não sei se conseguiu. Dá para ver a luz Um pouco nesse só. aqui do meio já vai dar para ver um pouco mais. Então, aonde o cilindro está com essa cor mais dourada, mais escura, a emulsão fechou a tela. E aonde ele está mais claro, a tela está aberta e é por ali que a tinta atravessa. Atravessa. Então, ele vai Tinta de deitado tecido. na máquina, nessa posição. Cada cor do desenho é um cilindro. Certo. Então, eles são colocados de maneira sincronizada na máquina e eles giram continuamente. A tinta tem uma bomba que joga a tinta aqui dentro e uma vareta que pressiona a tinta para que ela saia do cilindro. E enquanto isso, o tecido está correndo por baixo. Essa vareta, ela é tensionada para baixo com o auxílio de um magnético. É um eletromagnético, Isso. exatamente. Então você regula essa pressão, né? Você conhece bem. muito, hein? Nossa, tem que ser muito preciso tudo, né? Sim, Você bastante. conhece. Então Metido? Magrinho metido. Magrinho metido. Né? E é isso mesmo, né? Uma vareta, a vareta tem vários diâmetros, então eu quero que passe mais tinta pelo cilindro, eu uso uma vareta de diâmetro maior. Eu tenho um desenho mais delicado, mais com detalhes mais finos, eu uso uma vareta mais fina. E ao mesmo tempo eu regulo a pressão na máquina, né? O quanto que o eletroímã magnético vai puxa puxar. essa vareta para legal. baixo e também aumenta ou diminui a pressão. Então são várias opções de regulagem para você chegar no resultado final. Como desse na tempo. estamparia seria um rack mais duro, um rack Isso, mais mole, um rack exatamente. chanfrado, um rack quadrado. Exatamente, E assim, essas variações se dá na vareta e na Isso. potência do magnético. Isso. Nas estamparias localizadas, né, nas máquinas automáticas, você também consegue regular a pressão que essa vareta,
fugiu o nome agora, você comentou aqui. O hack. O hack, isso. O hack vai estampar. Então, ele também vai fazer com que passe mais tinta ou menos exato, tinta. Né? aham. Isso. Então, quem tá no Spotify, daqui a pouco vai lá pro YouTube para dar uma olhadinha nisso, Isso, porque é legal vale a ver. pena. É verdade, realmente. Isso aqui é uma amostra, né? Isso, Porque esse é um eles cilindro de geralmente amostra. são de tamanho de 1,80. 3 e Eles vão 20. de 1,80 a 2 metros até mais de 3 metros. É Então, uma máquina depende... grande. A Aquela roupa máquina de grande. cama, Juliana. Ah, sim, sim, Faz sim. quanto daí? 13? 305 é o maior. 305 é a nossa maior largura. capacidade. Vai estampar gravação. tecidos na faixa de 2,80 metros, mais ou menos. Massa. Beleza. Que legal, E é né? direcionado mais para roupa de cama, e geralmente para estamparia de moda, né, tecidos para vestuário, usa cilindros um pouco mais curtos. Usa cilindros de 2,40 metros. Legal. Show Muito de legal. bola. Muito bom. Muito É legal. muito interessante esse Muito. negócio da estampa contínua, em que ela não tem um começo e nenhum fim, em que ela fica sempre se repetindo e você não encontra onde ela começou e onde ela terminou. Isso se chama o raporte, né? O rapport. Essa volta, né, a circunferência do cilindro, ela tem 64 centímetros. Então você precisa trabalhar o desenho para que a cada 64 ele dê a continuidade sem que emenda. você perceba nenhuma emenda. Perfeito. Então esse é um dos detalhes que a gente precisa trabalhar com bastante cuidado no momento da criação e do desenvolvimento do desenho. Né? Que show. Muito bom. Então, hoje, em resumo, a Quadrotex faz cilindros Exatamente. para Pra estamparia. rotativos, para estamparia rotativa. e desenhos, desenvolvimento de estampas. Isso, exatamente. É Né? isso. Apesar do nome ser Quadrotex, né? Veio da época da gravação de quadros. E que a gente Não gravamos mais quadros. Não gravam nós mais quadros. mantivemos, né? Ela nasceu em 1980 com gravação de quadros e a gravação se manteve até 2016. E em 2016 a gente migrou 100% para cilindros. Faz né? tempo já. Isso, já faz algum tempo. Faz né? tempo. Pô, legal. Pô, massa. E esses cilindros ali, tem tipo diferente? Sim. O cilindro? Sim, tem alguns tipos diferentes e o que diferencia eles é o mesh, que a gente chama. O mesh é o quê? É a quantidade de furos que essa tela tem por polegada. Então, por exemplo, eu vou falar de um cilindro que vai estampar um pontilhismo, como aquele que a gente viu. Eu vou usar um mesh 155, que são 155 furos em 2,5 centímetros. Então, é uma quantidade grande de furos. Então, é um cilindro que ele vai te permitir uma definição de detalhes, esse efeito de ponto, de retícula, filetes finos, um desenho mais delicado, mais elaborado, a gente trabalha em cima desse mesh. Eu tenho um desenho mais simples que precisa cobrir uma boa área do tecido de tinta. Eu vou usar um mesh mais grosso, ou mais aberto, que a gente chama. Um mesh 105, por exemplo. Ele tem menos furos por polegada, porém esses furos são maiores. Como tem menos furos, eles são maiores, então a passagem de tinta é mais fácil. E aí ele permite uma cobertura maior do tecido. Menos definição. Menos definição e mais cobertura de tinta. Similar Exatamente. com as telas de quadro de estamparia Exatamente também, igual. né? Comparar uma tela 43 com uma tela 90, por exemplo, Então a isso ideia é a também mesma. pode ser adaptado para o cilindro. Isso, Então, legal. exatamente. Show. Existe uma gama bem grande de meshes diferentes que a gente escolhe no momento que a gente recebe o desenho e a gente entende o que o cliente quer. Qual é o resultado que ele quer com aquele desenho. Agora surgiu uma pergunta aqui na minha cabeça. Posso me falar? Sim. Existe a gravação em relevo também? Existe. A gente consegue, né, na nossa gravação, Fazer o criar 3D. uma camada, né, dessa emulsão um pouco mais grossa. Não é a mesma coisa que numa gravação plana. Né? Numa gravação plana você consegue relevos bem altos. A rotativa ela é um pouquinho mais limitada, mas ainda assim é possível. Para aplicar um gel, legal. para aplicar... Você consegue ainda criar um certo relevo de gel. Às vezes, por exemplo, as estampas Cola pra foil. Cola para foil, ou então puff, que sim. vai criar aquela tinta que cresce um pouco com calor e tal. Certo. Você consegue um leve relevo no cilindro também. Para dar uma carga ainda maior ali. Isso, mais passagem do produto ali, né? Sim, Pô, que legal. bem legal. E eles são reutilizáveis, esses cilindros? Como funciona Sim, isso? dá para reutilizar também, assim como os quadros, né? Eles também são, você consegue desgravar o desenho que tem nele.
e gravar novamente. E esse é um processo que a gente faz internamente lá na empresa. Você passa por um banho de produto e depois você jateia esse cilindro e todo o desenho que estava gravado em cima dele sai e você consegue gravar o cilindro novamente. Como ele é uma tela de metal, conforme ele vai sendo usado na produção, ele vai amassando. Né? Diferente de uma tela de quadro que você consegue tensionar e se ela tem um amassado, desaparece. No cilindro, a partir do momento que amassou, não desaparece mais. Então, a gente consegue reaproveitar o cilindro. Se tinha uma sujeira no material ali, na hora de estampar, vai amassar a... Não tanto a sujeira, mas assim, o quanto de produção ele rodou, quantas vezes ele foi lavado. A vida útil Mas dele. pode acontecer de ter uma bola, uma dobra no pano, uma bolinha, isso, uma costura algodão, feita. Coisa, ele tende a Aí amassar. ali ele vai ficar uma falha. E aí, Mas assim, quantas vezes ele foi, quantas variantes de cores ele usou, né? Então várias vezes você precisa tirar, lavar o cilindro, botar outra tinta dentro. Esse processo de lavação dele vai desgastando e vai amassando ele com o tempo também. Então, isso não inutiliza o cilindro, porém a gente já tem que ser mais criterioso no tipo de desenho que a gente vai gravar em cima dele. Ele já vai exigir um cuidado a mais. Até porque a distância da luz em determinados pontos vai ficar mais distante. Não, isso até que é regulável. Né? A gente regula na máquina, ela tem uma distância segura. Porém, a gente tem que evitar a chance desses amassados reproduzirem na estampa. Certo. Então, isso pode acontecer. Às vezes um cilindro está com um amassado muito grande. Usa um cilindro amassado, usa um desenho mais simples. Uma cor isso, única. Isso. Com menos área de cobertura, ou com menos detalhes finos e tal. Aí você pode, por exemplo, num mesmo desenho, um desenho de 6 cores, eu posso ter uma combinação de cilindros novos e cilindros recuperados. Então eu tenho aquela cor mais simples que vai só preencher um detalhe, eu posso estampar num cilindro recuperado. Aí eu tenho a cor que vai fazer a parte mais delicada ou mais definida do desenho, eu uso um cilindro novo ali. Então essa combinação ela pode ser feita sem problema. Então, tu podes utilizar mais vezes os cilindros. Sim. Tu não tens um custo de cada vez comprar um cilindro novo para fazer e nem o teu cliente, no caso, né? O cliente compra os cilindros e conforme eles forem... enquanto eles são possíveis de serem reaproveitados, o cliente investe menos na compra de cilindros novos. E isso é algo que a gente sempre leva para os nossos clientes, que o nosso foco é no serviço, o serviço de gravação. Então, a gente sempre vai tentar usar ao máximo os cilindros que o cliente já possui. Eu não vou forçar a venda de um cilindro novo de maneira alguma se eu tenho cilindros do cliente que eu consigo aproveitar. Sim. Então, já esse tem esses macetes que vocês já são pecos, já entendem tudo, e então vão adaptando, né? Exatamente. Isso aí. Legal. O sucesso do cliente é o nosso sucesso, né? Isso. E querendo ou não, assim, os clientes, as empresas, as estamparias investem muito em cilindros e tem um acervo enorme. E, eventualmente, os desenhos não são mais usados, não tem mais demanda. Então, aquilo é um patrimônio da empresa que acaba ficando parado. Então, por que deixar parado se a gente pode reaproveitar e colocar ele para produzir de novo? Sim, é um capital grande, né? Exatamente. Não é uma peça barata, vamos dizer assim. Né? Isso. O barato e o caro é meio relativo, né? Mas de toda forma não custa R$10, né? Vamos dizer assim, né? Não é algo descartável. Não é algo descartável, né? É um investimento legal para uma quantidade de produção legal, né? Sim. Certo. Legal. Que legal, gente. Parabéns, hein? Nossa. E vocês é uma empresa que nasceu em Blumenau e... está quase completando 50 anos. E atende quantos estados? Por que 50 anos? Porque no ano que vem eu e a esposa vamos fazer 50 anos de casados. Então. Eu ensinei ela a desenhar. Então, eu considero que a empresa tem 50 anos. Claro. Mas foi registrada em 1980. Mas teve aqueles anos ali de início. Né? E você atende toda a região aqui de Santa Catarina e consegue atender outros estados também? Já atendemos. Atende fora do estado. Claro, o que a gente sempre diz, assim, essa parte de estamparia rotativa, quanto mais próximo você está dos seus clientes, mais eficiente você é. Sim. Então, a gente tem clientes no Nordeste, por exemplo. Porém, a logística ela dificulta um pouco. Então, você precisa mandar esse cilindro para lá
muito bem protegido, porque é um material delicado, sensível. Ele, né, se for mal manuseado, ele quebra com facilidade. Então, tem que ter uma embalagem muito bem protegida. A gente não sabe como o transporte vai manusear isso, né? Quantos buracos vão ter na via. Exatamente. Então, às vezes, um cilindro leva uma semana para chegar no Nordeste. Então, essa distância, essa logística, ela dificulta um pouco. Né? Não é impossível, mas a gente consegue atender muito melhor aqui na região. E tem um detalhe que sempre é importante. Né? Eu estou com o cliente lá, a estamparia está rodando uma produção e por algum motivo um cilindro quebra. Então, ela tem que parar aquela produção, tem que tirar, tem todo o setup de máquina, tira todos os cilindros, lava os cilindros, tira o tecido, para tudo. E tem, claro, vai entrar um ou outro, a máquina não vai ficar parada. Mas nós, como prestadores de serviço, a gente tem que repor aquele cilindro o mais rápido possível. Exatamente. Então, nesse ponto é onde a gente foca muito a gente chama de uma regravação, né? Você vai gravar novamente um cilindro que já foi gravado uma vez. Meio que fura a produção. Exatamente. As regravações, quando entram, a gente sabe que elas têm prioridade, então a gente sempre tem espaço na nossa programação diária. Tem que ter esse jogo de cintura. É um pedido que está lá parado, né? Vamos dizer exatamente. Assim, né? Muitas vezes o cliente está lá rodando aos 48 do segundo tempo aquele pedido e ele precisa do cilindro, às vezes no mesmo dia, para poder terminar aquele lote. Sim. Então, por isso que quando a gente está perto, a gente consegue ser mais eficiente. Sim. Então, a gente atende todas as estamparias aqui da região, todas as empresas que possuem a estrutura de produção, mas também, eventualmente, conseguimos atender fora. No caso dos quadros de estamparia, muitas vezes utilizam estrutura de madeira, outras vezes estruturas de alumínio. Sim. De toda forma, eles são construídos aqui na nossa região. Sim. Uhum. Esses cilindros, eles são comprados inteiros, já prontos, ou eles também são construídos? Sim. A gente compra eles geralmente, quando você compra os cilindros novos, eles vêm em caixa fechada com 10 cilindros. A gente consegue embalar um dentro do outro. Quando eles não têm os anéis ainda, você consegue colocá-los um dentro do outro. Os anéis são fixados depois. Fixados depois que o desenho está gravado. Mesmo. Depois de gravado, a gente fixou. Né? E aí a gente compra, tem fornecedor no Brasil, fabricante no Brasil e tem importadores também. Então a gente compra esses cilindros virgens e vende para o cliente ele já gravado. Pronto. Ou o cliente mesmo, dependendo do tamanho da empresa. Tem muitas empresas que importam ou compram direto os cilindros virgens e mandam para a gente fazer a gravação. Nós também já importamos. Sim. Também já importamos algumas vezes. Containers já importamos também. Então, a gente pode tanto vender o cilindro gravado para o cliente... Quanto só vender a gravação. Quanto só prestar o serviço de gravação. Legal, exatamente. legal. E a turma de desenho? É o maior setor da empresa. Né? Claro, a empresa a parte criativa pequena, lá é familiar, né? Mas a gente tem graças a Deus, a gente tem muito orgulho da equipe que a gente formou ao longo desses anos. Legal. Então temos baixíssima rotatividade, já tivemos vários funcionários que se aposentaram conosco aí nesses quase 50 anos de empresa. Nossa, é uma data, hein? E a equipe realmente assim, a gente é muito grato a todos eles, né? A gente tem uma estrutura montada lá, mas as máquinas sozinhas não fazem nada, então são as pessoas que realizam, que tornam tudo isso possível. Então, realmente... Obrigado aí, pessoal. Vocês são nota 10, hein? Parabéns à equipe. Nossa equipe realmente a gente se orgulha muito deles. Então temos a equipe, vocês perguntaram, a equipe de desenho, temos funcionários antigos, equipe de produção, a mesma coisa, temos mais novos também, mas a gente consegue manter o conhecimento que não se perde. Então entra uma pessoa nova, mas tem toda uma equipe que já está ali dentro e que vai transmitir para ele esse conhecimento que é o que mais tem valor, né, no dia a dia. Mas não é só a equipe de desenhos, né? Sim, tem a o equipe pessoal da produção, da gravação. quem desgrava, quem grava, quem revela, quem cola os anéis. Aí tem que tirar nota, tem que fazer ordem de serviço, tem que pôr no caminhão, tem que entregar. Sim. Aí tem a moça da limpeza, quer dizer, faz o café. Então,
precisa de todos. Tudo tem que funcionar nessa vez. E um não é mais importante do que o outro. Com certeza Todos são fundamentais para que a coisa gire, a máquina funcione e entregue um cilindro bem gravado, que dê um resultado bonito da estampa na hora que o cliente quer. Esse que a equipe sabe disso. Não tem um mais importante do que o outro. Para nós, todos são iguais. Às vezes as pessoas podem se perguntar, mas deve ter. Então pensa assim, ó, se faltar aquela pessoa, faltar a pessoa que tem que faturar o pedido, faltar uma semana a pessoa que tem que limpar a empresa, faltar... Não funciona. Daí não vai funcionar. Vai ser uma cadeia de coisas erradas. Verdade. Pensa nisso e aí tu vai mudar de ideia. É verdade. E o que a Quadrotex entrega de diferencial no mercado? O que vocês acham que vocês se destacam? Assim? Se destacam porque esse pronto atendimento, essa disponibilidade de se colocar para gravar rápido uma peça de reposição. Isso. Tantas coisas que vocês já falaram. O que tu acha que seria a cereja do bolo da Quadrotex? A gente vinha para cá conversando no carro exatamente sobre isso, né? Se você entra numa estamparia, tem estamparias que tem milhares de cilindros estocados. 5 mil, 10 mil, 15 mil. Nossa, tem basicamente um galpão inteiro só para guardar cilindro gravado. Então, quando você olha aquilo tudo, é tudo igual. Todos os cilindros estão iguais, você não percebe a diferença entre eles. Então, onde é que está o diferencial disso? É tudo que vem antes. Todo o trabalho feito antes, todo o cuidado, desde da conversa com o cliente, de analisar o briefing da estampa, entender qual é o resultado que o cliente espera daquilo no tecido já, o resultado final. Muitas vezes a gente recebe desenhos, estou mandando o desenho pronto. Quando você olha, não dá para aproveitar nada, porque a gente já sabe que da maneira como ele está ali, ele não vai funcionar. Sim. Então a gente precisa trabalhar ele de uma maneira que vai entregar o resultado que o cliente está esperando. Então é esse cuidado, essa atenção, essa proximidade com os clientes que vão fazer a diferença depois. Então esse... estar próximo do cliente, entender qual é a necessidade dele, qual é o tipo de produto que ele faz. Eu tenho cliente que gosta mais de um desenho mais do pontilhismo, do reticulado, tenho que faz a estampa mais lisa, mais simples. Então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente consegue entregar esse resultado. E o que a gente ouve muito assim, mas o teu concorrente é mais barato. Assim, olha, sim, muitas vezes porém, cara, a gente nesses 50 anos a gente já viu muita gente nascer e sumir e nós estamos aqui ainda. Pronto. Por quê? Porque a gente toma esse tipo de cuidado, a gente dá esse tipo de atenção, então é ali que está o valor. E a gente percebe que cada vez mais os clientes buscam isso, e valorizam isso. Então, quando um cliente diz, o seu está mais caro, eu assim... Tá, ok, mas comparado com o quê? O que o meu concorrente está te entregando, o que ele está te oferecendo como serviço? Então, vamos analisar. Se de repente a gente está entregando algo a mais, então tá aí o porquê que o nosso às vezes é mais caro. Então, a confiança também, porque às vezes não é... beleza, na hora você fez a mesma coisa que o outro, por exemplo, em algum momento. E o depois? E o pós-venda? E quando o cilindro está lá que deu errado, deu um problema, vai lá, recolhe, corrige, arruma. Isso também está no valor, né? Ou não só o antes, o depois também, o atendimento de time, assim, de entregar, fazer bem feito todos os dias. Todos os dias. Não adianta fazer bem feito hoje e amanhã não. Tem que fazer bem feito todo dia, Atender bem o cliente, um pouco de humildade também não faz mal. Tem gente que se acha, às vezes, aí no mercado. E a gente continua feliz, trabalhando com saúde. Fazendo sabendo isso. E vendo a sucessão. Que bonito, hein? Ao lado, muito, muito gratificante. Eu imaginei. Mas eu posso contar uma história que eu lembrei? Mas esse é o lugar. Eu gosto das histórias. Numa feira na Europa, eu olhei, estava o seu Udo Deller e o seu Roland Deller num restaurante. E eu fui jantar no mesmo restaurante.
Chamei o garçom e disse, vai lá ver o que eles estão tomando. Estavam tomando um vinho. Você vai lá e você coloca o mesmo vinho em cima da mesa. Quando o garçom colocou o mesmo vinho, os dois queriam saltar da mesa. O que é isso? E de onde é que veio? E quem é que mandou o vinho e tal? Aí eu fui até lá, eles convidaram para sentar, agradeceram o vinho e disseram, nós queremos vender a gravação de quadro para você. Olha. A mesma gravação de quadro que eu fui lá ajudar a instalar, nós compramos da Deller, quando eles informatizaram tudo. Então, as máquinas mecânicas de gravar, a gente comprou. Legal. Quer dizer, é uma volta, né? De chegar aquele guri lá, aquele piá, e depois de anos comprar a mesma gravação. E aí eu disse, tá, então eu quero, estamos para vender, mas eu quero essa máquina aqui também. Aí eu disse, não, essa máquina aqui eu não vou te vender. Né? E passado anos eu voltei lá, aí o senhor Roland disse, agora eu quero vender aquela máquina para você. Mas agora eu não quero agora mais. Eu não quero mais. Agora já está tudo informatizado, né? Mas as máquinas funcionaram. Eram máquinas enormes, a gente conseguiu gravar toalhas de mesa. Meu, aquilo era uma coisa maravilhosa, gravar quadro com uma toalha de mesa de 2,20 metros, um quadro enorme, a máquina tinha 7 metros. E não faz muito tempo que a gente desativou, as máquinas foram serradas e foram para ferro velho. E o cara do ferro velho disse, olha que ferro bom. Que ferro. Então, para ver como o mundo dá voltas, como, né, como tem essa história. Mas as pessoas que passam por aqui falam também que é o nome que a gente deixa, né, seu Adilson? Isso. O nome, as atitudes que o senhor mostrou para essas pessoas que fizeram com que isso acontecesse depois. Integridade, né? Honestidade, humildade, essas coisas todas. Emocionei agora. Tá vendo? Emocionou? Emocionou. Isso é importante, eu com acho tudo isso, mais importante. com tudo isso eu percebo que aí a palavra preço é substituído por valor. E daí em diante é se aproximar do cliente, se aproximar das soluções e... Exatamente. É nessa linha que a gente trabalha e nem todo mundo pensa da mesma maneira, mas muita gente entende e valoriza isso e é por isso que a gente está há tanto tempo no mercado. Que legal. Legal, cara, que massa. Eu pedi para fazer aquela pergunta que não pode faltar. O que vocês diriam hoje para alguém que está no mercado já, que faz a mesma coisa que vocês, ou que está nascendo agora, assim, um conselho, alguma dica, uma coisa que vocês pensaram assim, meu Deus, um dia eu tenho que falar isso para alguém, né? Vocês têm alguma dica aí para passar? O que você prometer, você tem que cumprir. Olha só. Você tem que cumprir. Não adianta dizer que vou gravar um cilindro bem feito, vai ficar bonito, e você por trás tentando fazer uma coisa meia boca, né? Porque a ética é o que você faz na presença das pessoas, né? E a integridade, a moral é o que você faz sem ninguém estar vendo o que você está fazendo. Sabe? Que essa é a grande diferença. Certo. É fácil de fazer bem feito aqui na presença de todo mundo. É saber o que você faz da vida, dos negócios, quando ninguém está vendo. Certo? Então, isso é a moral de uma pessoa. Parabéns. Acho que isso é o que dá. Perfeito. Perfeito. Tocou aí, ó. Muito bom, hein, jovens? Perfeito, gente. Nossa. Como encontrar a Quadrotex e vocês na rede social? Tem rede social, seu Deus? Tem Instagram. Temos, claro. Tem que ter. A gente tem o nosso site, que é o quadrotex.com.br, um site institucional. E temos o Instagram, que é @quadrotex no Instagram, onde a gente posta novidades, onde a gente fala também do nosso estúdio de criação de estampas. Então, a gente tem também uma equipe que faz pesquisa, que busca novidades, que conversa com os clientes e que entende a demanda de cada um. E a gente cria isso e apresenta e lança coleções também. Então, através do Instagram, a gente consegue divulgar isso de uma maneira muito legal. Legal. E,
quiserem nos procurar por lá, entrar em As contato. redes pessoais. Redes pessoais, sinceramente, eu uso as redes mais de maneira profissional, né? Não tanto na parte pessoal, mas lá através do Instagram da Quadrotex tem o acesso, tem o nosso WhatsApp, vai conseguir conversar ou conosco direto na empresa ou com os nossos representantes. A gente tem a Divânia, que é a representante que já trabalha há muito tempo conosco. Um abraço para a Divânia também, uma querida, uma fofa. Beijo. E recentemente uma parceria muito legal também com o Bendini, que esteve aqui com vocês recentemente. Grande Bendini. Então estamos iniciando, é bem recente o trabalho com ele, então ele não conhecia tão a fundo a gravação, então foi lá, levou a equipe dele. A gente mostrou tudo como funciona e agora, né, gradativamente, ele está abrindo aí os clientes para a gente também. Legal. Então, Show. de alguma maneira, vai ser fácil de encontrar a gente. Que bom. Legal. Gente, obrigada. Valeu Foi muito muito. legal conversar com vocês, conhecer um pouco mais a história de vocês. Né? Se alguém tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa de cilindro, gente, contem se vocês passaram por essa época aí de pontilismo, dos fotolitos, conta aqui pra nós, né? Comenta aqui embaixo que a gente quer saber. Legal. E se vocês conhecem a Quadrotex hoje, que não faz mais quadro há muito tempo, né? Faz cilindros. E que daí, quem sabe, qualquer dúvida técnica que a gente não souber, a gente pergunta pro Marlon, pro seu Adilson. Pronto. Tá Exatamente, bom? é isso aí. Estamos à Dicas, disposição. sugestões. Isso. né? Estamos à disposição. Foi um prazer também estar com vocês. Obrigada, Parabéns pelo gente. trabalho de vocês. Que legal, Obrigada. muito obrigado. Realmente é um Obrigada, prazer gente. muito grande, né? Mais uma vez a gente agradece e, como a Adilson falou, parabéns aí pelo trabalho. Eu acho que é fantástico esse projeto de vocês de divulgar as histórias aí do mercado têxtil, que é tão forte aqui na nossa região. A gente tá amando. Não, e dá para ver, tá nos olhos de vocês. A gente tá amando. Muito obrigado, muito Obrigada. obrigado, ouvintes. Curtem, compartilhem, se Isso. inscrevam, ativa o sininho. Isso e aí. boa. Show. Obrigado. Valeu. Obrigada, Valeu. beijos. Abraço. Valeu. Obrigado.